A aula pública Opera Mundi de hoje discute a importância do petróleo no século XXI. Neste programa, gravado no Pátio da Cruz, no campus Perdizes da PUC São Paulo, quem fala sobre o assunto é Leonan Guimarães. Engenheiro e cientista naval, Leonan é professor titular da FAAP e membro da Agência Internacional de Energia Atômica. A Comissão de Meio Ambiente da ONU concluiu em setembro de 2013 que o avanço do aquecimento global e do derretimento das geleiras é alarmante. O relatório afirma ser extremamente provável que a elevação da temperatura mundial seja resultado da ação humana. Os dilemas ambientais colocam em xeque a utilização do petróleo como principal fonte de energia. Nos últimos anos, cientistas trabalham no desenvolvimento de novas alternativas. O objetivo é suprir as necessidades da indústria e da população. No entanto, o debate sobre o futuro energético da humanidade vai além de questões técnicas. Por muito tempo, as fronteiras entre países são fortemente influenciadas pela produção petroleira. Os Estados Unidos são frequentemente acusados de promover guerras no Oriente Médio em busca do controle do chamado ouro negro. Será possível, então, romper com a lógica de exploração do petróleo? Qual o papel geopolítico e militar da exploração de combustíveis fósseis? A pergunta que o professor Leonan responde é: o petróleo continuará a ser a principal fonte de energia do mundo? Essa pergunta é interessante e difícil, né? Muito difícil responder porque ela está inserida num contexto muito mais amplo do que o contexto limitado ao tema petróleo, né? A gente vive hoje a necessidade de enfrentar 3 desafios. O primeiro desafio é garantir a disponibilidade dos recursos naturais a longo prazo. Não ultrapassar os limites suportáveis pela biosfera em assimilar poluição e resíduos. E, por último, mas não menos importante, reduzir a pobreza e a desigualdade social. E isso numa humanidade que hoje soma mais de 7 bilhões e as projeções para que chegue em 2050 com mais 2 bilhões de seres humanos sobre a Terra. Então a gente tem hoje, e se enfrenta especialmente para as gerações mais jovens, quanto mais jovem, maior o problema, que precisam ser equacionados. A gente pode agrupar esses problemas em 3 classes. O primeiro é o problema da pobreza. E pobreza a gente está falando de energia, de água, de alimento e moradia. Temos o problema dos direitos humanos, lato sensu, que entende saúde, educação, democracia, combate ao terrorismo, a paz, a busca pela paz. E o terceiro grupo de problemas são o meio ambiente, que está ligado ao acesso aos recursos e ao acesso também aos serviços ambientais, ou seja, tudo aquilo que o ambiente nos proporciona e nos permite guardar a vida e desenvolver a vida no planeta. Agora, por que a gente está sublinhando energia? Por uma razão muito simples. Sem ter equacionado o problema da energia, é impossível tentar resolver qualquer dos outros, porque todos os outros necessitam de energia para a sua solução. Então, a gente pode dizer que enfrenta hoje o desafio do terawatt. Né? Terawatt é uma medida de energia. Né? O que é o desafio do terawatt? A base da prosperidade econômica, do desenvolvimento econômico e social da humanidade, no século XX foi baseada no petróleo. A questão é, no século XXI, até quando o petróleo vai poder sustentar esse desenvolvimento econômico e social, ou que novas fontes a gente vai ter que usar para paulatinamente substituindo o petróleo. Quer dizer, a gente observa, né, que o desenvolvimento econômico e social está intimamente ligado às mudanças nas tecnologias de geração de energia. E a tendência da humanidade ao longo do tempo foi caminhar no sentido das fontes de energia cada vez mais concentradas, começando pela queima da madeira, que é a primeira fonte de energia que o homem lançou mão, e a queima da madeira, a densidade da energia é muito baixa. E aí você caminha para o carvão, para o petróleo, para o gás natural, para a energia nuclear, ou seja, fontes que cada vez são mais concentradas. O ponto importante é que uma nova tecnologia ela não substitui a anterior. Ela, na prática, ela complementa. Né? Você vê a evolução do consumo total de energia primária no mundo, a gente vê que as novas fontes que vão surgindo, elas vão se superpondo àquelas que já existem. Porque justamente o surgimento de uma nova fonte é uma oportunidade para ampliar a oferta de energia, que, por sua vez, vai ampliar as possibilidades de desenvolvimento econômico e social. E quando a gente fala de petróleo, né,
O papel do petróleo como fonte de energia ele já vem diminuindo paulatinamente há muitas décadas. Quer dizer, não é um fenômeno novo. É interessante essa comparação. Em 1973, o petróleo respondia com 46% das necessidades energéticas da humanidade. Cerca de 30 anos depois, um pouco, quase 30 anos, ele já está respondendo por menos, por 31%. Ou seja, o papel do petróleo já vem diminuindo. E essa diminuição do papel do petróleo, ele vem acontecendo acompanhado de uma enorme volatilidade nos preços do petróleo. Que, na realidade, a flutuação nos preços do petróleo, dado que ele é a fonte principal, né, ainda está com aqueles 30 e tantos por cento, continua sendo a fonte principal, é o motor do desenvolvimento de novas alternativas. Quanto mais caro o petróleo é, mais viável se torna o desenvolvimento de novas alternativas. Quando ele fica muito barato, essas alternativas deixam de ser viáveis, né? E o que acontece, né, quando a gente está discutindo o futuro do petróleo, até quando ele vai sustentar o desenvolvimento econômico, social, mas a gente tem que pensar um pouquinho, a gente vê muitas previsões catastrofistas, as pessoas dizem, o petróleo vai acabar, de uma época que era muito famoso, vai acabar o petróleo, aí fica vai acabar em 2030, 2040, Mas, na realidade, a gente tem que ver isso de uma forma bastante diferente. Existe uma dinâmica econômica que está associada ao suprimento de qualquer recurso não renovável. O petróleo é um deles, né? Mas isso se aplica a qualquer recurso não renovável. Você tem um ciclo onde você percebe que existe alguma escassez. Não necessariamente a escassez existe, mas você percebe que existe escassez. Isso faz com que o preço aumente. Bom, se o preço aumenta, o produtor e o consumidor reagem. Como é que o produtor reage? O produtor reage fazendo mais exploração, buscando novos recursos que eventualmente têm até maior custo, mas ficaram viáveis com preço mais alto, e aproveitando melhor os recursos que existem. Com isso, ele gera mais recursos economicamente disponíveis, né? Por outro lado, o consumidor, como é que ele reage? Ele recicla, ele busca ao máximo reciclar, ele busca um uso mais eficiente daquele recurso que ficou mais caro, né? E ele busca substitutos, né? Fazendo isso, ele reduz a demanda. Ou seja, a reação ao aumento de preço, por um lado, pelo lado do consumidor, reduz a demanda, pelo lado do produtor, aumenta a oferta. Quando essa coisa acontece, o preço cai de novo. E aí você aumenta de novo a demanda. E esse ciclo passado vem acompanhado de uma melhoria tecnológica que, por outro lado, reduz o custo da produção, incentivando mais aquela maior exploração. Até um novo ciclo, onde exista, de novo, percepção de escassez e, de novo, aumento de preço e, de novo, o ciclo vai se repetindo. Quer dizer, esse processo acontece para qualquer recurso não renovável, o petróleo não é diferente disso aí. Essa frase é muito interessante, quem disse essa frase foi um sheik árabe, né? Um sheik que, na época, era o ministro de petróleo da Arábia Saudita, foi um personagem muito conhecido na década de 70, o Yamani, que ele diz o seguinte, a idade da pedra chegou ao fim, não foi porque faltava pedra. Tá? Na verdade, a era do petróleo vai também chegar ao fim, mas certamente não vai ser pela falta de petróleo. A aula pública está de volta e nesta parte do programa, Leonan Guimarães responde à questão da correspondente internacional do Opera Mundi em Tel Aviv, Israel. Professor Leonan, a minha pergunta é sobre a possível independência energética dos Estados Unidos, que está prevista para daqui a 10 anos, e o possível impacto dessa independência energética sobre as relações entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, principalmente Israel. Aqui em Israel, há uma certa preocupação com a possibilidade de que os Estados Unidos se tornem independentes do ponto de vista energético e já não precisem mais do petróleo do Oriente Médio. Isso, de acordo com alguns analistas, pode criar uma mudança na relação entre os Estados Unidos e Israel e, automaticamente, na relação entre Israel e seus vizinhos. O senhor acha que essa preocupação é procedente? Isso significa, o senhor acha que os líderes israelenses que se preocupam com isso
pois a relação com os Estados Unidos é fundamental para a existência de Israel, tanto do ponto de vista militar, como econômico, como diplomático. O senhor acha que eles têm realmente razão para se preocupar? Eu acho que essa colocação que a Guila fez, eu acho um pouco catastrofista e um pouco buscando atingir outros objetivos políticos, né? Talvez até um próprio reforço. Por uma razão muito simples, né? O petróleo, ele não é uma mercadoria só. Petróleo é poder, e não importa onde ele esteja, né? Então, a eventual autossuficiência americana é uma coisa que se discute, mas é bastante improvável que ela venha a ocorrer num prazo tão curto quanto ela falou, de 10 anos. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia Americana, ela estima que isso poderia vir a acontecer em 2040. Então, já estamos falando em horizonte de tempo mais longo, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que ela venha a acontecer, a economia americana depende da economia global. Por sua vez, o resto da economia global vai continuar dependendo do petróleo. Então, dessas exportações do Oriente Médio. Então, mesmo havendo uma significativa redução das importações de petróleo dos Estados Unidos, eu não acredito que a importância estratégica do Oriente Médio vá ser mudada num horizonte previsível. Estamos falando 2040, 2050, nós já estamos num horizonte muito distante, muito incerto, fazer previsões nesse horizonte. O consumo do petróleo no mundo, ele cresce, tem crescido, e por isso eu digo que a escassez, o fim do petróleo é uma coisa improvável no horizonte previsível, é que o consumo cresce a uma taxa compatível com o crescimento daquilo que é o indicador da disponibilidade, que é a relação reserva-produção. Se você tem 1.000, consome 10, você tem 100 anos de petróleo. Quer dizer, o crescimento do consumo, a gente observa, ele é bastante pequeno, não é um crescimento acelerado nos últimos anos. E, por outro lado, a relação reserva-produção, ela continua praticamente acompanhando o crescimento do consumo. Não existe nenhum indicador de queda na relação reserva-produção. A gente vai levar a surpresa, eu não sei se isso é bom e eu não sei se isso é mal, mas é um fato. As maiores quantidades previstas para serem descobertas no futuro estão na América do Sul e Caribe. Aquelas 125 milhões de toneladas, sendo que desse valor, 44% são aquelas associadas ao pré-sal brasileiro. Tá? Mas não fica só aí. As reservas estimadas para o próprio Oriente Médio são quase do mesmo tamanho, se a gente olhar. Existem grandes reservas estimadas a serem descobertas na África subsaariana, que tem bastante a ver com essa jazida do pré-sal brasileiro. Existe um pré-sal africano também. Então, em termos de quantidade de petróleo, é difícil imaginar que ele venha a acabar em horizontes progressivos. Muitas pessoas vêm falando na exploração do xisto. Né? É uma coisa que tem começado com muita força. É interessante pensar na exploração do xisto, porque também nesse caso, os próprios americanos consideram que a região onde existe maiores possibilidades de descoberta de xisto fica, de novo, na América do Sul. Tá? Quer dizer, se soma esses dois fatores, é algo preocupante. Não sei se isso é bom e não sei se isso é ruim. Era objetivo para outra aula discutir se isso é bom ou se é ruim. Mas é um fato concreto. O outro aspecto importante é que o petróleo tem aplicações bem mais nobres do que ser simplesmente queimado. Tá? Na indústria petroquímica e na indústria de fertilizantes. A petroquímica, todo mundo pensa, a gente está associado, todas essas cadeiras de plástico que nós estamos sentadas, vêm do petróleo. Né? Isso tudo que a gente usa de plástico vem do petróleo e tem um conteúdo de petróleo. Mas uma que se pouco pensa é a indústria de fertilizante. O petróleo é um insumo fundamental da indústria de fertilizante. Então, ele é um dos fundamentos do crescimento, da expansão da agricultura mundial. Escassez de petróleo, cuidado, ela significa, não é falta de gasolina na bomba, não, é falta de comida para as pessoas, porque o fertilizante depende fortemente do petróleo. E, sem dúvida nenhuma, o que foi ressaltado lá na reportagem inicial do Opera Mundi, existe uma série de problemas ambientais associados à queima do petróleo. Isso aí é um amplo tema também, não vamos discutir o tema aqui, mas é um fato que esses problemas ambientais, ou a percepção de que esses problemas ambientais estão se acelerando, se tornam um freio, uma restrição cada vez maior ao uso do petróleo. Muitos defendem, né, uma revolução na nossa matriz energética, uma solução única para a ameaça das mudanças climáticas. Né? Essa abordagem, entretanto, né, ela não é muito realista, porque as principais transformações a nível global vão levar tempo para acontecer.
Quer dizer, e a velocidade da difusão tecnológica dessas novas tecnologias, das energias renováveis, elas dependem de muitos fatores, globais e locais. A gente tem que pensar que a taxa de mudança tecnológica, você sair de uma tecnologia e ir para outra, né, ela tem uma relação muito estreita com aquilo que a gente chama da vida útil do estoque de capital físico existente. A gente recebe, uma geração recebe um estoque de capital físico das gerações passadas. Por exemplo, vocês estão estudando nisso aqui, mas vocês receberam isso, foi construído nas gerações passadas. E também um estoque de capital intelectual e de conhecimento. Mas esse estoque de capital físico tem vida útil. E a gente não tem condições de simplesmente desprezar esse capital físico, jogar ele fora e substituir por um novo, simplesmente porque a gente não tem condições econômicas para fazer isso, em prazos curtos. E isso é um processo que leva tempo. O que a gente vai buscar é novas alternativas melhores que vão complementar essas restrições ao uso do petróleo. Gás natural, energia nuclear, renováveis, biocombustíveis, captura e sequestro de carbono. E agora, pelo lado da conservação e eficiência energética, melhorar o transporte de massa, melhorar o transporte rodoviário, melhorar a qualidade das construções do ponto de vista de eficiência energética, usar aparelhos pouco intensivos em energia, ou seja, em resumo, começar a fazer as coisas de forma diferente. Tá? E começar a fazer diferente não quer dizer que o passado desaparece. A resposta para a pergunta é, essa diminuição da participação do petróleo vai acontecer e já está acontecendo. Tá? O problema é a velocidade com que isso pode acontecer. Não se pode imaginar que isso vai acontecer com velocidades estrondosas, mas também a gente tem que ter políticas públicas que incentivem que essa velocidade seja a maior possível dentro das restrições econômicas, políticas e sociais de cada país. A aula pública Ópera Mundi está de volta e nesta última parte do programa, Leonan Guimarães responde às questões da plateia. Olá, meu nome é Marina, eu sou formada em Ciências Sociais aqui na PUC. Eu fico pensando o seguinte, a gente discute a questão da sustentabilidade, do aquecimento global, o quanto esse tipo de energia, o petróleo no caso, é muito danoso a isso e está chegando a um nível que já está sendo discutido, isso precisa ser mudado, mas até que ponto apenas a solução técnica que envolve a substituição do petróleo por outras formas de energia ditas mais sustentáveis resolveria essa questão? Você colocou dos carros que eles podem passar da gasolina ou do álcool para o gás, mas e a produção dos carros? Também não vai num ponto da produção capitalista e do modo de vida e de consumo onde a gente está inserido? Essa pergunta tua tem um conteúdo muito mais filosófico, né? Certamente filosófico, porque existe um fato, existe uma realidade e a gente está sempre buscando melhorar a realidade. Então a gente está sempre fazendo uma crítica da realidade. Mas a realidade, como é que nós chegamos até onde nós chegamos? As pessoas passaram a buscar ter uma série de facilidades da vida moderna, que a gente chama de vida moderna. Ela passa pelo carro, ela passa por uma série de itens, né, que são todos consumidores de energia. Tá? Ela passa, mas isso a gente olha para uma determinada parte da sociedade, que são aquelas que já atingiram níveis de consumo de energia bastante razoáveis, e aí você pode questionar, aumentar esse consumo não é uma dinâmica capitalista, como você está dando essa discussão. Sem dúvida. Acontece que a realidade do mundo, infelizmente, não é essa, porque os consumos per capita de energia, a nível mundial, são baixíssimos. A gente vê que 90% a 80% da humanidade consome petróleo, uma quantidade de petróleo per capita muito pequenininha. Agora, existem outros que consomem uma quantidade enorme. Ou seja, o problema, você dizer que tem que mudar o modelo, eu acho que você tem que mudar o modelo para quem já atingiu um certo patamar, mas a gente não pode esquecer de olhar para baixo aquela imensa massa de gente que está muitíssimo longe de chegar nem perto desse patamar.
como quebrar essa desigualdade, aí, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de problema político, não estamos falando de problema técnico, tá? Agora, independente dessa discussão política, você precisa da solução técnica, porque não há solução política se não for suportada por uma solução técnica. E o suporte técnico está no desenvolvimento, em todos esses mecanismos que não dispensam o petróleo, mas ele passa a usar o petróleo de uma forma mais racional, junto, em paralelo, com outras soluções técnicas que já estão disponíveis. Boa tarde, meu nome é Eric, eu curso História na Faculdade de Sumaré. Eu queria saber do senhor se já existiu realmente, se existe, ou se pode existir interesses econômicos e políticos na preservação do petróleo como única fonte de energia do planeta. Não, você fez uma pergunta que essa é clássica, né? A indústria do petróleo, como eu falei antes lá para a Aguila, petróleo não é mercadoria, petróleo é poder. A indústria do petróleo, ela tem um enorme poder econômico que se traveste de poder político, tá? E até se traveste de poder militar, certo? Dependendo da escala. E a gente acostumou ao longo do tempo a um pouco demonizar a indústria do petróleo no sentido de que ela seria a causa ou o impedimento de que outras alternativas se desenvolvessem, é o espírito da tua pergunta. Isso é e não é verdade, eu acho, tá? Isso é sim verdade, porque obviamente quem está ganhando muito dinheiro com uma coisa não quer ganhar menos. Por outro lado, a indústria do petróleo, ela percebia já na década de 70, e aí tem aquela frase do Yamani, quem falou isso não foi o Leonan, foi o Sheikh Yamani, considerando que sim, o petróleo vai sim acabar, com a ressalva, e não vai ser por falta de petróleo. Ou seja, essas pessoas, esse expoente, vamos chamar, ele foi presidente da OPEP durante muito tempo, na época da criação da OPEP. Ele já naquela época eles tinham uma visão de que a indústria do petróleo tinha que evoluir. Ela não poderia permanecer no mesmo modelo que vigiu da primeira metade do século XX. Lembra das crises do petróleo da década de 70. E certamente vem mudando. Vem mudando. Todas as grandes empresas do petróleo, hoje, elas atuam em outras áreas de geração de energia. Tá? Elas vêm... A velocidade com que isso acontece, aí é que está, é que você pode criticar. O fato está acontecendo. Eu digo, será que está acontecendo lento demais? Se poderia acontecer mais rápido? Essa é uma questão, mas o fato já vem acontecendo e não é de agora. Isso tem 20 anos, essa transição dessas próprias empresas que operam, grandes operadoras do petróleo. Agora, o ponto que se coloca, o petróleo também ele tem um fator muito grande de alavancar, até a alavancagem tecnológica. Por exemplo, para se preparar para explorar o pré-sal aqui no Brasil, a Petrobras vem fazendo um enorme esforço de desenvolvimento científico e tecnológico para se capacitar a fazer isso. Ora, esse esforço de desenvolvimento científico e tecnológico, ele tem um poder de arraste de outras áreas econômicas, de outras atividades muito grande. Tá? Então, esse fato também se aplica. E na medida que as empresas de petróleo também começam a investir, já vêm investindo há muito tempo nessas outras energias alternativas, elas têm um poder, né? Têm um músculo de capital e poder para fazer alavancar isso aí. E, de certa forma, eles devem perceber que vai se chegar a um equilíbrio de participação e o problema deles é maximizar o lucro deles. E a maximização do lucro deles não é acabar com as outras formas. Eu acho que maximizar passa para fazer parte também dessas outras formas e também ganhar dinheiro com isso. Eu achei a aula do Leonan muito boa, porque esse tema é um tema que a gente lê muito nos jornais, eu tinha uma opinião sobre o tema, e só que é um tema que a gente não discute muito na faculdade. E é super importante, porque faz parte do nosso dia a dia, e a aula dele foi muito dinâmica, porque ele esclareceu algumas dúvidas, ele deu a opinião dele, é muito bom ter uma ideia, a opinião de um profissional da área, e foi muito dinâmico, a gente conseguiu discutir bastante, dar cada uma opinião e chegar e ter uma ideia melhor desse tema que é tão presente. Eu
achei muito interessante a forma como a Opera Mundi trouxe os debates, principalmente a sua dinamicidade, e achei muito criativo a ideia de trazer o debate sobre o petróleo em continuar sendo ou não a forma de poder ou energia no mundo. Eu acho que é um tema que está muito em alta, que tem muita gente interessada em saber mais sobre isso. A gente teve a oportunidade de aprender muito sobre isso nas discussões que a gente teve com o pessoal da Opera Mundi.